Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, família Equipe. Vocês estão bem, não? Que bênção, né? Mesmo no frio, vocês vieram. Foi bênção. Vocês, como uma família unida, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Este é um momento muito especial para nós, né, na nossa vida. Um momento de trazer uma palavra, trazer algo para vocês. Algo do coração de Deus que possa também tocar o seu coração. Também transformar vidas aqui hoje. A palavra de Deus, ela é muito rica, irmãos. E quando nós estamos estudando, quando nós estamos meditando na palavra, nós separamos muitas coisas para que nós possamos dizer aqui hoje. Antes de a palavra tocar em vocês, ela tem tocado na gente também. Todas as pessoas que pregam, todas as pessoas que ministram a palavra, tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer aqui hoje. Meus irmãos, você que trouxe a sua Bíblia aí, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primeira Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13. Gostaria de falar com a mídia, né? Tem a mídia está aí hoje? Tem mídia hoje? Tem? Tá aí? A mídia, gostaria de pedir perdão para a mídia, que às vezes eu fico andando para lá e para cá, elas não conseguem tirar foto, não conseguem registrar o momento, e aí às vezes eu não consigo, irmão, peço perdão para vocês, que às vezes para mim é mais forte do que eu, né? O pastor sabe como é, as pessoas que pregam aqui, Manuel, missionário de Georgia, sabe como é nós nos segurarmos aqui, irmão, porque o poder é muito grande, a palavra de Deus é muito forte, então não tem como nós sermos muito tranquilos aqui, mas eu vou me segurar, eu vou tentar me posicionar aqui, irmãos. Se eu não conseguir, me perdoa, tá bom? Quem achou comigo, diga amém. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13, mesmo assentado. A palavra diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo ou um vaso com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo. Perguntaram: Vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, vem em paz. Vem sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou
a Samuel 7 de seus filhos. Repita comigo: 7 de seus filhos. Marque isso. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, ou o menor, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou um vaso cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Continue, Senhor, transformando vidas aqui hoje, Pai. Continue, Senhor Jesus, tocando na vida de cada um dessas pessoas que chegaram aqui, sedentos pela tua palavra, Deus. Senhor Jesus, continue, Pai, tocando, continue empoderando essas pessoas que chegaram aqui, Pai, para ouvir a tua palavra, não a minha palavra, Deus, mas a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra nos restaura, a tua palavra nos cura, a tua palavra, Senhor, nos coloca nos lugares aonde nós não conseguimos chegar, Pai, mas o Senhor nos empodera e nos coloca, Senhor. O Senhor escolhe aquelas pessoas improváveis, Pai, para confundir aquelas que acham que são, Senhor. Mas o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta é uma passagem muito conhecida, que vai falar da unção de Davi. Mas antes de eu entrar na história de Davi, nós temos que entender um pouco como que aconteceu isso. Saul era rei neste momento, rei de Israel. O próprio Deus, através de Samuel, ungiu Saul. E Saul, o próprio Deus, neste momento, o rejeita. Mas por que, Rafael, o próprio Deus rejeitou Saul? Porque Saul começou a achar que todas as vitórias, tudo que ele tinha, vinha dele. Tudo o que ele conquistava vinha dele. E muitas das coisas que aconteceu com Saul, e que o próprio Deus gostaria que Saul fizesse, Saul não fez. Saul foi desobediente ao Senhor, à palavra que o Senhor tinha liberado para Saul. E diante de todas essas coisas que Saul vinha fazendo recorrentemente, Samuel, agora interpelado pelo próprio Deus, diz: eu rejeitei Saul, mas agora eu tenho um novo rei, uma nova pessoa para ungir. E é importante que nós devemos entender aqui neste momento, não importa, irmãos, o título que nós vamos ter diante de Deus, não importa o grau da patente que nós temos diante de Deus, o que importa é que se nós obedecemos ao Senhor, é que isso é importante. O próprio Deus se retirou de Saul. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor não era mais com Saul, porque Saul começou a fazer as coisas que não deveria fazer. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com algumas coisas, através da desobediência, através de algumas coisas que nós também fazemos, para fazer algumas coisas para Deus,
entender que se nós estamos fazendo realmente na presença de Deus, com a presença do nosso Senhor Jesus, porque Saul fazia sem a presença do próprio Deus. O propósito de Deus agora é levantar um novo rei em Israel, e a direção é: encha teu vaso de azeite. Nós podemos entender aqui que o vaso, irmão, nós não podemos encher o nosso vaso de pecado. O vaso não se enche do mundo. Nós temos que nos encher da presença de Deus. Nós temos que nos encher da presença do Espírito Santo. O que nós temos visto hoje é que as pessoas são cheias, mas são cheias do mundo. Não são cheias da presença de Deus, do Espírito de Deus. São cheias do pecado, são cheias da inimizades, são cheias do próprio eu, são cheias do próprio orgulho. Mas o Senhor quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser transformados por Ele, para que o próprio Deus nos conecte a Ele, para que o próprio Deus nos unge. E aqui está o tema da minha mensagem, que vai aparecer aqui, que diz assim: o poder da unção. Há um poder, irmãos, na unção. Há um poder na unção que é derramada na presença do nosso Senhor. Eu tenho certeza que aqui, diante de vocês, na vida de cada um de vocês, nós necessitamos da unção de Deus, da presença de Deus, do derramar do Senhor Jesus, do derramar da presença de Deus, do derramar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sem isso nós não conseguimos caminhar para lugar nenhum. Só pode encher o vaso de azeite se o vaso estiver vazio. Gente que acha que está cheio não recebe azeite. Enquanto eu estiver cheio, eu não recebo azeite. Você está do jeito que Deus gosta, vazio, mas louco para se encher da presença do nosso Senhor Jesus. Nós estamos loucos para nos enchermos da presença do nosso Senhor Jesus. Porque você chega aqui, irmão, cabisbaixo, cansado das suas lutas, você chega aqui vazio, você chega aqui desesperado, você chega aqui com todas as expectativas, você chega aqui com lutas, você chega aqui com vazio, você não tem nada. Mas nós devemos chegar aqui para nós nos enchermos da presença do nosso Senhor Jesus. É por isso que a igreja é tão importante, é por isso que este lugar é tão importante, que você chega aqui para se encher da presença do nosso Senhor Jesus. E quando você se enche da presença do nosso Senhor Jesus, a sua vida começa a ser transformada, a sua vida começa a ser mudada. Você chega na sua casa mais alegre, mais feliz, mais contente. Por quê? Porque você se encheu da presença, porque você se encheu da glória de Deus. E às vezes nós não damos o lucro ou algumas coisas para este lugar. A Bíblia diz: enche seu vaso de azeite e vai. Deus nunca te dá uma direção para caminhar sozinho. Toda vez que Deus te dá uma direção, Ele vai estar com você neste processo. Deus fala para Samuel: ei, encha o vaso e vai, porque eu te enviarei ao Jessé o belemita. Quando Jesus te dá um propósito, quando Jesus te dá um propósito para você caminhar, você não vai caminhar sozinho, irmão. Você não vai caminhar sozinho, o Senhor vai com você. O Senhor vai estar junto com você nesse processo.
É dentro do processo que nós vamos entender o que nós devemos fazer. Samuel não foi sozinho. O próprio Deus foi com Samuel para este processo. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Deus não mostra para ele o propósito, mas Deus não revela para ele o processo. Muitas das vezes Deus vai revelar o propósito, mas Ele não vai revelar o processo. Sabe por que Ele não vai revelar o processo? Ele só revela o propósito. Qual que é o propósito da minha vida e da sua? Revelar Cristo em nós. Revelar Cristo na minha e na sua vida. Qual que é o propósito da minha vida? Qual que é o propósito que eu estou passando hoje? O que eu devo fazer para alcançar aonde eu devo estar? Deus vai te revelar o propósito, mas não vai te revelar o processo. Por quê? Porque se Ele te revelar o processo, você não vai querer nem sair do lugar. É que nem eu. Se eu soubesse que para estar pregando era tão difícil, irmão, eu não estaria nem pregando aqui. Se eu soubesse que para passar pelo processo doeria tanto, eu não chegaria até aqui. E você também não chegaria até aí onde você está. Por isso que o Senhor não revela o processo. Porque se Ele revelar para você o que você vai passar ainda na sua vida para conquistar aquilo que Ele quer para a sua vida, você vai abandonar o barco. Você não vai querer passar. É por isso que o Senhor não mostra o processo. Ele só diz o propósito. É aonde que você deve estar. A missionária aqui bem lembrou dos discípulos juntamente com o próprio Senhor Jesus no barco. E o Senhor diz: nós vamos atravessar para o outro lado. O barco, quando foi atravessar para o outro lado, havia tempestade, havia ventos, dificuldades, mas mesmo assim, o Senhor conseguiu chegar até o outro lado. Mesmo assim, o Senhor, juntamente com seus discípulos, foram para o outro lado. Ele não falou: olha, vai ter uma tempestade muito grande, que vai entrar água no barco, que vocês vão ficar com medo, e que vocês vão ficar assustados. Não, Ele não falou nada disso. Ele só falou: vamos atravessar para o outro lado. E os discípulos foram, acreditaram no Senhor. E é nesse acreditar, é neste propósito, é nisso que nós estamos aqui hoje. Nós devemos acreditar nas coisas do Senhor, nós devemos acreditar nos propósitos, nos processos de Deus, para que nós possamos entrar no processo e dar glória a Deus, mesmo diante das dificuldades que nós vamos enfrentar na nossa vida. Samuel estava com medo de ser morto por Saul. Mesmo assim ele obedeceu. No versículo 4 diz assim, Samuel fez o que o Senhor disse. Ninguém vive o propósito fora da obediência, por mais que lhe custe, obedeça. Samuel obedeceu ao Senhor. Por mais que lhe custe muitas coisas, obedeça. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor o que Ele está falando para a sua vida hoje. Obedeça, fala assim: Senhor, eu vou obedecer, mesmo não enxergando nada, mesmo não entendendo nada, eu vou obedecer. Porque fé, irmão, fé, eu não estou vendo, mas eu estou obedecendo a palavra de Deus, e eu sei que eu vou chegar no lugar desejado, porque pela minha fé eu entendo que o Senhor é comigo, eu entendo que o Senhor vai estar naquele lugar, vai estar lá diante do outro lado. Então eu obedeço ao Senhor.
A obediência te levará ao propósito. É na obediência que nós vamos chegar no nosso propósito. Qual o seu propósito aqui hoje? O que você veio buscar aqui hoje? Ah, irmão Rafael, eu vim só olhar aqui o culto, como é que tá? Não. O que você veio buscar? Qual que é o propósito da sua vinda? Eu vim me encher da palavra e da presença de Deus. Eu vim me encher, irmão Rafael, porque lá na minha casa está muito difícil. Eu vim me encher, Rafael, porque lá na minha casa as coisas estão difíceis. Eu vim me encher porque as dificuldades se assolaram. Eu vim me encher porque a minha vida financeira está difícil. Eu vim para cá, irmão Rafael, porque eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero que o Senhor me leve ao propósito. Porque todos nós temos um propósito na nossa vida. E nós devemos reconhecer isso. Porque quando nós entendemos o nosso propósito, tudo fica mais fácil. E aí eu não murmuro mais. Eu não reclamo mais. Eu não abaixo minha cabeça mais. Porque eu sei onde eu estou. Porque eu sei o meu propósito. Eu sei onde eu vou chegar. Eu não vou chegar até o final pelas minhas mãos. Eu vou chegar até o final porque eu estou com o Senhor. Porque o Senhor está me levando, e é por isso que eu vou chegar, independentemente das lutas que acontecer, independentemente do tempo que acontecer isso. Pode demorar muito tempo, como pode ser muito rápido, não importa. O que importa é que você está no processo, no propósito, no caminho. E quando você está no caminho do Senhor, irmãos, pode acontecer 1000 coisas que você está no caminho, não importa. Não olhe para o lado, para a direita, para a esquerda, só olhe para frente. Por que as pessoas param? Porque as pessoas param? Elas param porque elas olham para o lado. Elas param porque elas olham para trás. Elas começam a parar porque muitas pessoas pararam. Então ela começa a parar porque também o outro parou. Mas aí, se você parar, você não chega até o propósito. Continue na caminhada. Não pare mesmo diante das dificuldades. Ah, está muito difícil, irmão Rafael, está muito difícil para mim. Mesmo nas dificuldades, continue caminhando com Cristo. Continue caminhando com o Senhor. Mas, irmão, você não conhece a minha vida. Você também não conhece a minha vida, o que eu passo. Nós somos dois no mesmo caminho. Um dá a mão para o outro. Vamos embora nós dois juntos. Se um cair, o outro levanta. Se um cansar, o outro está ali junto. Opa, vamos embora, já demorou demais aí. Então, a nossa vida é assim. O Senhor, contudo, disse a Samuel, que aqui vai a segunda instrução. Olha para vocês verem, a primeira instrução que o Senhor disse a Samuel, que ele ungiu o rei. A segunda instrução para Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O homem não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Entenda, no processo, o Senhor vai começar a nos dar algumas dicas, algumas informações para que nós possamos fazer. Deus não revelou tudo para Samuel. Deus não revelou: olha, Samuel, você vai ungir Davi, ele vai ser o rei, vai passar 7 irmãos dele, não vai ser nenhum, na 8ª vez vai ser ele, e você vai ir lá, vai ter outras pessoas que vão falar de você, que vão ficar com medo, e depois você vai lá juntamente com eles. Não falou nada disso. Falou o quê? Apenas que eu vou ungir o rei. Não reconheço mais Saul como rei. Agora vai ter um novo rei em Israel. Então nós devemos entender qual que é o processo. Há algumas coisas no processo que Deus vai liberar no caminho. É só no caminho. É só no caminho que você vai receber. Se você não tiver no caminho, você não vai receber. Porque é no caminho, você andando devagarinho, na dificuldade mesmo, que você vai receber. Você vai partir
lá com aquela ideia, opa, eu vou estar no propósito, e vai indo no caminho, e o Senhor vai falando com você mais uma vez, olha, agora é assim, agora é assado, e Ele vai entregando para vocês as coisas que Ele quer que você faça. Deus pode estar abrindo uma porta que você não desejava. Só que Deus está dizendo: não olhe para a aparência, porque Deus pode usar portas pequenas para abrir grandes portas. Aí nós não reconhecemos o pequeno, nós não demos valor ao pequeno, as coisas mínimas da vida. Minha vida está muito chata, eu não tenho nada, eu dou muito pouco. Dá glória a Deus no pouco, porque o Senhor, no pouco, naquelas coisas pequenas, que o Senhor vai colocar você no grande, nas coisas maiores. Não despreze o pequeno, irmão, as pequenas coisas, os pequenos começos. Olha, o presbítero Manuel me viu pregar pela primeira vez, estive aqui com ele conversando. Você pregou lá, eu te vi pregar, quando era a primeira vez que você pregou, você estava assim, você estava assado. Ele falou comigo aqui, eu estava conversando com ele, pela primeira vez, ele me viu. É no pequeno, nas pequenas coisas, as coisas não vão assim, do nada acontecer na nossa vida. É de pouquinho em pouquinho, irmão, é assim que você vai crescer, é assim que nós vamos crescer. Às vezes nós queremos o grande, nós queremos as coisas grandes, mas Deus não vai nos dar coisas grandes sem antes passarmos pelas pequenas. É pelas pequenas que Deus vai nos provar realmente. Isso aí está sendo fiel no pouco, está sendo fiel naquilo que eu estou dando para Ele, mesmo pouquinho, para que Ele possa chegar até o final nas coisas maiores, para que nós possamos ser capacitados por Deus. Nós não somos capacitados nas coisas grandes, nós somos capacitados nas coisas pequenas. Está aqui a irmã Rose. Ontem eu vi a live. Foi ontem, terça-feira? Terça-feira, ela orando aqui. Bênção demais. Porque começou pequeno. Começou não importando com os olhares das pessoas. Eu vou começar na terça. Não, eu gostaria de começar no domingo. Não, você vai começar na terça. Entendeu? É nas pequenas coisas, para nós ir acostumando as coisas, para que a gente chegue aqui e as coisas não dê errado. O que adianta ter aparência se não tem coração? Deus nos ensina que eu não posso julgar as coisas por fora. O pai de Davi apresentou o mais forte, o mais belo, o que tinha aparência de rei, mas Deus disse não, não é esse. Deus escolhe por causa do coração. Jessé escolheu o mais forte, entregou logo o mais forte para Samuel. Deus disse não. Mais um, Deus disse não. Mais um, Deus disse não. Porque Deus não olha a sua competência, o tanto que você estudou, o tanto que você é capaz, o seu PhD, o seu mestrado, doutorado, tudo aquilo que você conquistou. Mas eu sou grande, mas eu sou empresário. Não adianta para Deus. O que adianta para Deus é o seu coração. Se o seu coração estiver alinhado com o coração de Deus, Ele te escolhe. Se o seu coração não estiver alinhado com o coração de Deus, Deus não escolhe. Deus vai escolher aquelas pessoas que têm o coração alinhado, mas ele é pequenininho, ele não tem nada, ele não é nada, ele não corresponde a nada. É esse mesmo que Deus vai escolher.
para confundir aquelas pessoas que acham que são, para confundir aquelas pessoas que se acham que tem muita coisa a acrescentar, a falar, porque às vezes não tem nada. E aquela pessoa que é pequenininha, começou agora, aquela pessoa que tem um coração na obra de Deus, é essa pessoa que Deus vai levantar para pregar para todas as pessoas, para médicos, para advogados, para engenheiros, para arquitetos, para dentistas. É essa pessoa que o Senhor vai levantar para tocar o coração dessas pessoas. É o coração. A Bíblia diz em Isaías: esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que contamina não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Sai da onde? Do coração. A Bíblia diz: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Nós devemos entender onde que nós estamos com o nosso coração. Onde está o nosso coração? O nosso coração está em Cristo ou está no mundo? O nosso coração está em Cristo ou está lá fora esperando só o horário do culto acabar? Esse culto é muito chato. Eu cheguei aqui, já está quase na hora de ir embora, amanhã tem jogo do Brasil. Onde está o seu coração? Onde está o nosso coração, irmãos? Se o nosso coração não estiver em Deus, em Cristo, nada na nossa vida vai para frente. Nós podemos conquistar o mundo inteiro. Do que vale conquistar o mundo inteiro se perdemos a nossa alma? Se perdemos a nossa alma lá para o mundo, do que vale, irmão? Não valeu de nada. Porque o que vale mais é estar na presença de Deus, é estar com o coração no Senhor. E é isso que é mais importante. Deus está mostrando para Samuel que não se escolhe uma pessoa pela aparência, mas pelo coração. Deus não quer o que está fora, Deus quer o que está dentro. E eu vou ler para vocês. E aqui eu caminho para o final. Versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé levou seus 7 filhos, mas esqueceu de um. Como? Eu faço essa pergunta para os pais. Quem que é pai aqui? Como que um pai esquece de um filho? Jessé levou 7 filhos. Samuel perguntou: cadê os seus filhos? Apresente aí. Vai passando um por um. Passou 1, 2, 3. Não, lembra desse também não, esse também não, esse também não. 7 filhos. E aí o profeta Samuel diz: e aí, acabou? Não tem mais ninguém? E aí ele diz: ainda tem o caçula, ou o menor. E o Senhor está nos dizendo hoje: o Pai da terra pode te esquecer, mas o Pai do céu jamais te esquecerá, irmão. O seu pai pode te esquecer, mas o Pai do céu, irmão, Ele nunca te esquecerá. Ele está de olhos arregalados para você. A sua mãe pode te esquecer, o seu irmão pode te esquecer, os seus primos, sua família, todo mundo pode se esquecer, os seus amigos podem se esquecer, os seus filhos podem se esquecer de você, mas o próprio Deus não esquece de você. O próprio Deus está com os olhos sedentos pela tua presença. O próprio Deus está junto com você. Então nós não devemos nos menosprezar, não. Nós devemos se encher da presença. Quando é propósito, Ele faz o teu nome ser lembrado. A Bíblia diz que Ele tem o seu nome escrito nas palmas de suas mãos. E aí, nós achamos que todas as pessoas são erradas, porque ninguém lembrou de mim. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus tem o seu nome escrito nas palmas das suas mãos. Ele não te esquece.
Quem falou para você que você é esquecido? Que você não é lembrado? Mas o Senhor lembra, o Senhor não se esquece de você, irmão. O Senhor não esquece. Ele tem os seus nomes, os nossos nomes gravados nas palmas das mãos dele. Davi estava no campo, ninguém se lembrava dele. Mas o profeta Samuel perguntou a Jessé: acabaram os seus filhos? Quando é necessário, Deus tira o sono de alguém para lembrar o seu nome. Você lembra de José? José, do Egito, também esquecido. Mas só que um copeiro lembrou dele. Ei, o rei diz: precisa alguém para decifrar o sonho. E o copeiro disse: eu conheço. Lá na cela eu conheço. E ele consegue traduzir os sonhos do Senhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus quer levantar alguém, irmãos, Ele vai fazer de tudo. Tira sono, coloca o seu nome, bate na sua porta, faz o que for. Mas Ele vai lembrar do seu nome, Ele vai te levantar. Ele vai te exaltar no momento certo. Ele vai mostrar para você no momento certo, como fez aqui com José. E Jessé respondeu ali: ainda falta o menor, mas ele está cuidando das ovelhas. Você percebe que Deus não chama gente desocupada. Deus chama sempre quem está fazendo alguma coisa. Deus só chama quem está fazendo alguma coisa. Deus não chama gente desocupada. Deus só chama gente que está fazendo alguma coisa. Ei, Jessé o belemita chamou seus 7 filhos. Todos eles chegaram muito rápido. Mas quem estava no campo? Davi. O único que estava trabalhando naquela casa. O único que estava trabalhando naquele lugar, irmão. Como que 7 chegou tão rápido? Olha para você ver. Deus não chama gente desocupada. Eu estou desocupado. Não, não é para você não. Deus só chama gente que está fazendo alguma coisa. Eu trabalho e estudo. É para você mesmo. Eu estou na correria. É para você mesmo que Deus está te chamando. Eu trabalho, estudo, faço faculdade, eu tenho lá minhas coisas. É para você mesmo. Eu sou vendedora, eu tenho minhas coisas. Não, é para você mesmo que Deus está te chamando. É para as pessoas que estão fazendo alguma coisa, irmãos. Deus não chama aquelas pessoas que estão lá na cama, espreguiçando lá. Será que vai dar? Vai chover? Será que o Brasil vai ganhar? Não. Deus chama as pessoas que estão fazendo alguma coisa. Deus não levanta quem está livre. Deus levanta quem está envolvido. Você pode estar livre, mas você não está envolvido. Então comece a se envolver nas coisas de Deus. Na nossa cabeça achamos que Deus vai escolher os grandes, os maiores, mas Deus escolhe os menores. Só vai sentar na mesa depois que o menor chegar. Foi assim que a palavra diz: você vai sentar depois que o menor chegar. Vai chegar o dia que as coisas só vão acontecer quando você chegar. Só vai acontecer quando você chegar. Porque vai estar todo mundo esperando. Não, é só na hora que ele chegar. É desse jeito. Mas está acontecendo uma coisa. Mas é só na hora que ele chegar. Que aí nós vamos arrumar tudo isso. Quando Deus honra a nossa vida, Ele nos honra diante da mesa. Quando nós somos fiéis a Deus diante do secreto, Ele nos honra diante dos homens. E aqui eu termino. Para que nós possamos ter a presença de Deus na nossa vida. Valorize a presença. Verso 12. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Era ruivo, de belos olhos de aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou
o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Deus nunca vai te enviar para uma guerra sem antes te capacitar para ela. Sabe o que é unção? Unção, envio, poder, autoridade, capacidade. O Senhor estava ungindo Davi para ser rei de Israel. Capítulo 17. Davi vai enfrentar quem? Golias. Davi vai enfrentar Golias. O Senhor unge Davi para ser rei de Israel, mas para batalhar contra Golias. Hoje Deus precisa capacitar muitas pessoas aqui hoje. Muitas pessoas precisam ser capacitadas por Deus, ser ungidas por Deus, para que possa chegar na sua casa e destruir aquele gigante que está lá, que você sabe que está lá. Destruir aquele gigante para você poder se capacitar, você poder ter autoridade diante dos problemas, para que nós possamos ter autoridade. Deus está dando autoridade a pessoas aqui hoje, irmãos. Autoridade para chegar na sua casa, autoridade para chegar no seu trabalho, unção, poder, autoridade para chegar nos lugares e declarar: este lugar aqui é do Senhor, irmão. Eu estou declarando este lugar na presença do Senhor. Nós devemos nos capacitar, nós devemos nos ungir, para que nós possamos ter autoridade para enfrentar as batalhas no nosso dia a dia lá fora. Muitas pessoas estão sem unção, sem poder, sem autoridade para enfrentar as lutas do nosso dia a dia. E hoje eu te convido a você se colocar de pé, para que a unção do nosso Senhor Jesus possa se derramar na sua vida hoje. Possa se derramar na sua vida hoje, irmãos. Hoje é o dia de você sair daqui transformado pela unção de Deus, transformado pela autoridade de Deus. Hoje é o dia que você vai chegar lá na sua casa e vai declarar naquele lugar: este lugar é do Senhor, este lugar pertence a Deus, este lugar pertence ao Senhor, a minha família pertence a Deus. Você vai tocar naquele lugar, lá na sua casa, lá no seu trabalho, nos seus filhos. Você vai orar por eles. Você não ora pelos seus filhos, você não ora pelas pessoas que você deve orar, você não ora pela sua casa, você não ora pelo seu trabalho, mas você vai começar a ter autoridade de orar. Você vai começar a transformar o ambiente, irmãos. Você vai começar a buscar o Senhor. Ei, Davi chegou contra Golias e derrotou Golias, irmãos. Somente pela unção que o Senhor tinha dado a ele, pela autoridade que o Senhor tinha dado a ele. Aqui no capítulo 16, no capítulo 16 a unção caiu, a unção chegou, e no 17 o próprio Davi derrotou Golias. Você vai derrotar também todas essas dificuldades que você está enfrentando. Essa dificuldade não é nada para Deus, porque o que é para Deus alguma coisa não é nada, irmão. O que você está sofrendo não é nada. Se você colocar as suas mãos, se você declarar ao Senhor, se você começar a buscar a Deus de todo o seu coração, a unção de Deus, a capacitação, a autoridade do Senhor, essas coisas tudo que te impede de chegar ao Senhor e que você sabe que está te impedindo de chegar ao Senhor, você vai começar a falar para o Senhor: ei, Senhor, unja a minha vida, Senhor, unja a minha vida, Senhor, para que eu possa ser capacitado, transformado pela Tua palavra, ser capacitado e transformado pela Tua unção na minha vida, Pai. Eu dependo do Senhor, Senhor, eu não faço nada sem o Senhor, a minha vida é tudo diante de Ti, Deus. Ei, Senhor Jesus, toca nos meus irmãos aqui hoje, Pai, restaura vidas aqui hoje, Deus, transforma
transforma vidas aqui hoje, Pai. Ah, Senhor, toca, Senhor, aonde eu não posso tocar. Entra, Deus, onde eu não posso entrar. Que o Senhor possa tocar nas enfermidades, que caia por terra todo mal, toda malignidade, Senhor, toda, Senhor, incredulidade, tudo que não te louva aqui neste lugar, que caia por terra. Que o Senhor é neste lugar aqui hoje, Pai. Ah, Senhor Jesus, transforma a minha vida, a vida dos meus irmãos. Transforma, Senhor, este lugar. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé, porque nós necessitamos, Senhor de Deus, a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não somos nada. Você pode fazer tudo, mas sem fé que Deus existe, nós não temos que fazer nada. Podemos cantar bem, orar bem, pregar bem, nada disso importa sem fé. Nada disso importa. Sem fé nada disso importa, porque o Senhor quer o nosso coração. Está faltando coração, irmão. Está faltando coração na obra de Deus. Eu tenho que falar isso para vocês, para todos aqui. Está faltando o coração, Senhor. Cadê os corações contritos? Cadê os corações na presença? Cadê os corações que amam o Senhor? Cadê os corações que clamam ao Senhor de dia e de noite? Cadê os corações que transbordam da presença? Cadê os corações que dizem: ei, eu vou lá naquele lugar, mesmo que não tenha ninguém, Senhor, mas eu vou, Senhor. A minha fé me leva, Deus, mesmo que eu não tenho nada, mas a minha fé é contigo, Deus. Eu sei que eu não sou nada, mas diante de Ti eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor, Pai, na Tua presença. Ei, Senhor, até a tristeza tem que saltar de alegria na Tua presença. É na presença de Deus que as coisas mudam, irmãos. Busque a presença. Sem a presença nós não somos nada. Saul foi rejeitado porque perdeu a presença, desobedeceu ao Senhor. Mas com a presença nós vamos longe. Com a presença nós vamos conseguir chegar no propósito. E o processo, não se importe com o processo, porque você tem Deus na sua vida, independentemente das circunstâncias que você começar a declarar na sua vida. O processo vai passar, mas a palavra jamais passará. Aleluia.